Olá, olá! Sejam todas bem-vindas ao nosso Papo Sem Neura. Vamos começar sem mais delongas. Hoje o nosso tema é um tema que quando eu comento aqui, quando eu falo aqui no Instagram, muita gente me manda mensagem, muita gente tem dúvidas. Então o nosso Papo Sem Neura hoje já começa... eu já começo anunciando o tema, que eu já coloquei aí, né? Que é compulsão alimentar. Hoje eu vou ter que fazer a live de óculos, gente, porque eu vou ter que ler as perguntas para nossa convidada. Antes de mais nada, deixa eu falar para vocês. Hoje é dia do cliente, tá? E como presente, eu vou lançar aqui para vocês um cupom promocional, tá? De um dos queridinhos aí que vocês sempre pedem, que é o Cintura Slim com LPF em casa. Tá? Então fiquem na live, no final da live eu vou liberar esse cupom 50% de desconto até domingo, tá? Até domingo vocês podem entrar lá e comprar com 50% de desconto, tá bom? Então vamos lá. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui, que estão sempre aqui parceiros. Também quero agradecer a quem vai assistir essa live depois. O tema é importante, gente, então já clica aí no coraçãozinho pro Instagram entender que essa live é interessante, que esse assunto é relevante. E também mandem para as outras pessoas, tá? Porque a gente vai falar hoje sobre a compulsão alimentar, mas principalmente a profissional que eu convidei para conversar com a gente, que é a Lucélia, ela vai explicar a diferença entre uma simples gula ou um simples exagero e a diferença entre isso e a compulsão alimentar, o transtorno alimentar realmente. Tá? Então essa live é muito importante, a gente vai abordar como a família deve interagir com essa pessoa que tem esse problema. Eu já falei aqui, eu sempre falo, sempre repito, porque eu acho que não é um assunto que tem que ficar escondido. A gente precisa falar sobre ele e ele traz muito sofrimento para quem é portador do problema, portador do transtorno, tá? Eu já contei para vocês a minha história, eu sou comedora compulsiva, né? Eu tenho esse transtorno do comer compulsivo, controlado hoje, obviamente, mas já me trouxe muito problema. Então vamos lá. Antes de mais nada, eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês e mandem essa live, que esse assunto é muito importante, tá? E eu vou chamar então a nossa convidada, que é a Lucélia, e a gente vai bater um papo bem legal. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, podem colocar aqui na live, tá bom? Vou te chamar, Lucélia. Vamos ver onde ela está. Vocês estão ouvindo bem, gente? Me respondam aí se vocês estão ouvindo bem. Chegou. Olá, olá! As duas de óculos Olá. hoje, ó. Sim. Boa noite, boa noite. Antes de mais nada, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Eu fiz a introdução da live falando que eu acho que a gente precisa falar sobre o assunto, né? Porque a pessoa que é portadora do transtorno alimentar, ela sofre muito. E muitas vezes a família sofre tentando ajudar. E ajuda da forma errada, não ajuda, acaba atrapalhando. Então, assim, eu acho que quanto mais a gente falar, quanto mais a gente desmistificar, quanto mais cercado de informações a gente tiver, melhor e mais pessoas a gente vai conseguir ajudar. Certo? Certo, eu concordo plenamente com esse teu pensamento, né? Principalmente nos dias de hoje, né? Eu sempre falo nesse contexto pós-pandemia, onde mexeu muito com o nosso padrão alimentar, com a nossa forma que a gente se relaciona com a comida, né? Mais do que antes. Primeiramente, boa noite, né? E vamos começar esse bate-papo. Isso é vida real, gente. É vida real. Tô escutando o neném chorando aí. Essa é a nossa Sim. vida. Vida de mãe, Tá mulher, ali. dona de casa, esposa, empresária, profissional e tudo junto. Exatamente, por isso que fugiu aqui o pensamento, mas a avó tá Não, não ali esquenta a já cabeça, ouvindo, não. tentando solucionar ali o dilema. Sem problema. É sobre isso, né? A vida de mãe é assim. Exatamente, exatamente. Eu estou já selecionando nossas perguntas. Pode se Sim. apresentar, pode falar com o que você trabalha. Enquanto isso, eu estou selecionando as nossas perguntas. Então, pessoal, boa noite novamente, né? É um prazer muito grande para mim estar aqui. Obrigado para todos vocês que estão aqui assistindo, dispondo um pouquinho do tempo de vocês. Eu sou nutricionista por formação. Eu sou especializada em nutrição clínica, funcional, em nutrição
metabolismo e fisiologia do exercício, modulação intestinal. E antes de eu falar minha última formação, eu queria contar um pouquinho da minha história profissional, né? Logo nos meus primeiros anos de atendimento, né? Eu sou formada há um tempinho. Eu sempre me perguntei por que que algumas pessoas tinham resultados e não voltavam a engordar e outras ficavam naquele ciclo de dietas, né? E tinha uma relação com a comida um pouco estranha que eu não conseguia ali identificar, não conseguia direito ajudar, parecia que a gente avançava um pouquinho, depois regredia, enfim. E nisso eu comecei a buscar, né, formas alternativas para estar somando no atendimento com essas pessoas. E aí, lá em 2018, 2017, por aí, eu conheci a abordagem da nutrição comportamental. E desde então, eu venho buscando me especializar nessa linha, que é justamente essa última formação que eu estou fazendo, que eu iniciei, tá com um tempinho já, que é justamente no comportamento humano. Porque para a gente ajudar de fato as pessoas a mudarem seus hábitos, a emagrecerem, independente de ter transtorno ou não, é preciso entender um pouquinho da mente humana, de como que a gente escolhe os nossos alimentos. Porque acreditar que a escolha alimentar é feita só baseado no objetivo que a gente quer, seja emagrecer, seja performance esportiva, ou na qualidade nutricional do alimento, é colocar o nosso emagrecimento no lixo. É dar um atestado ali de que ele vai fracassar, porque não é isso, não é só isso, pelo menos, que nos leva a comer. E no consultório eu sempre falo, né, para as pessoas que comida também é afeto. E é justamente por isso que algumas vezes se torna um pouco desafiador mudar nosso relacionamento e ressignificar essa comida. E aí é que veio essa nova linha, essa nova abordagem para somar a todo conhecimento técnico e científico que eu já tinha. Muito bem. Isso é sensacional, gente. Tem até um livro da Sônia Rich que fala Sem Açúcar e com Afeto. É muito legal esse livro, um livro bem fininho. E aí eu lembro da minha infância. A minha infância, quando que eu começo, assim, se eu for regredindo os meus 49 anos, onde foi que eu notei que eu tinha algum problema no relacionamento com a comida? Eu lembro que eu era muito pequenininha, uns 4, 5, 6 anos, não, acho que 6 anos mais ou menos. Eu tinha pavor de ficar sozinha. E os meus pais, pela dificuldade financeira, precisavam trabalhar e tal, e eu já ficava sozinha com essa idade. Eu ia pra creche, mas quando não tinha creche, eu ficava sozinha. E eu lembro de um pouquinho maior, aí já com 7 anos por aí, de eu pegar o resto do arroz, ou seja, todo mundo almoçou, aquele resto de arroz salgado que foi preparado para todo mundo comer. Eu colocava num copinho, numa caneca, colocava leite e colocava açúcar. Misturava aquilo e comia. Ou seja, a minha solidão, a minha falta do pai e da mãe, eu supria com um alimento docinho, quentinho. Eu estava com fome? Eu não estava com fome. Mas eu tinha um buraco grande que tinha que ser preenchido. E eu preenchia com arroz, açúcar e leite. Então, assim, essa relação entre a comida e o emocional é muito grande, né? É muito forte. E eu acho que todo mundo tem alguma história assim referente com a comida. Seja porque uma comida lembra um ente querido, Isso. um episódio querido, ou para solucionar mesmo a solidão, a tristeza. E é justamente assim que vão se criando os padrões, né? Os padrões de buscar a comida quando a gente quer se lembrar de alguém, de algo positivo, ou quando a gente quer negar uma emoção é, negativa. E eu me lembro muito que quando eu perdi a minha avó, já tem um tempinho, uma comida que me lembrava muito ela, os momentos de encontro familiar, é o bolo de macaxeira, que é muito famoso aqui no meu estado, né? E aqui no Nordeste. E assim, eu ficava buscando, como dá um pouquinho de trabalho para fazer, eu ficava buscando esse bolo sempre que eu ia numa padaria, no supermercado da vida, eu sempre ficava procurando, porque toda vez que eu consumia, eu me lembrava, né, dos momentos que ela estava aqui presente com a gente, de quando estava com a família reunida, e eu passei um bom tempo ainda repetindo esse padrão em decorrência do luto, né? Porque ali eu sentia ela ainda viva aqui dentro de mim.
Com certeza, gente. Isso é característico, não tem jeito. Mas vamos lá, É, então. Começar a fazer as perguntas. Perguntas que chegaram pra gente, enfim, várias perguntas, várias dúvidas. Porque eu tenho a informação, vou falar com vocês da minha experiência e do que eu passei. Agora a gente vai falar com uma profissional que trabalha com esses transtornos. falar Então, um ela vai pouquinho do que eu ajudar. venho estudando agora, né? Isso, e ela vai ajudar a gente a decifrar esses códigos, esses enigmas aí. Então, a primeira pergunta, Lucélia, o que é exatamente a compulsão alimentar? Ela é uma doença ou ela é um mau hábito? Ela é uma doença, ela é um transtorno alimentar de cunho psiquiátrico. Tanto que o seu diagnóstico ele é feito por uma equipe multidisciplinar e dentre eles tem ali o médico, o psiquiatra que vai ajudar o diagnóstico. Inclusive, ela se encontra, né, no CID-11. Lá é um livro que descreve todas as patologias e lá tem alguns parágrafos, alguns capítulos que fala sobre ela e que ajuda os profissionais a fazer o diagnóstico, principalmente o médico. Muito bem, então segura aí, galera, segura aí. O que causa compulsão alimentar e como ela impacta tanto na nossa autoestima, na saúde, no emagrecimento e na performance de vida. Gente, performance, o pessoal liga muito ao esporte, mas não, é o seu desempenho na vida, né? Sim. Então, como que a compulsão alimentar interfere nisso tudo? Olha, não tem uma causa assim clara, né? A maioria das doenças psiquiátricas, ela não tem uma causa única, ela é multifatorial. Mas do ponto de vista da alimentação, a gente começa a perceber, né? Tem até artigos que já mostram que dietas restritivas têm levado as pessoas a um comer desequilibrado, um comer exagerado, que esse comer desequilibrado pode levar à compulsão. Tem alguns pesquisadores também que falam que as pessoas que já têm ali alguma, vamos dizer assim, Tendência? tendência para transtornos psiquiátricos ou que já tenham algum outro transtorno, né, podem ter maior chance de desenvolver. E as dietas muito restritivas, né, que podem causar. E. Ai, gente, fugiu aqui a palavra. Não esquenta a cabeça. Mas Não, vamos não pegar o só a gancho. dieta restritiva, né? Os ciclos de dietas, né? Ao meu ver, esses são os piores, né? Porque você fazer uma dieta restritiva, viu que não deu certo e nunca mais fazer, ao meu ver, é menos danoso do que você fez uma dieta restritiva, emagreceu, reganhou peso, né? E às vezes até mais, entrou em outra dieta, aí fica nesse ciclo e aí você acha toda vez que você sai desse ciclo, você comete um exagero alimentar e aí volta para a restrição e aí cada episódio de exagero você vai comendo cada vez mais até levar a uma compulsão. Era a palavra ciclo que eu tinha esquecido. E nessa questão, continuando, a próxima pergunta já era se a dieta restritiva pode levar a isso, você já respondeu. E como que Sim. você, no seu atendimento, né? Eu sei da minha história, mas no seu dia a dia, como que você vê o impacto, como que a compulsão alimentar impacta na vida, no dia a dia da pessoa, na saúde dela, enfim. Assim, ao meu ver, né? O principal é o estado emocional que fica abalado, porque a pessoa ela perde realmente o controle do que ela está comendo, então é como se ela saísse de si, então ela começa a ter sentimentos muito negativos em relação a ela, né? Sentimentos de fracasso, de impotência, leva algumas vezes até o isolamento social. Então mexe muito com esse lado emocional da pessoa, né? Deixa a pessoa mesmo lá no chão. Então, vou aproveitar para fazer um parênteses da minha história. Comer escondido no banheiro, isso é clássico, gente. Eu Sim. comprava comida, me trancava no banheiro e comia escondido. E a sensação imediata após você ingerir aquela quantidade absurda de comida, é de uma tristeza, de um vazio. Você tá cheia, eu tava cheia de comida, mas eu tava vazia de mim. É uma A sensação de comida derrota. não preenche você busca a comida para preencher um vazio e o vazio continua ali. E aí fica até pior, porque aí você tem a culpa, você tem o arrependimento. Eu passava mal e eu nunca cheguei
na bulimia. Então, assim, eu ficava com aquilo tudo dentro de mim, né? E a situação era terrível, terrível. Em uma das vezes, depois que eu estava diagnosticada, depois que eu estava lutando, fazendo terapia, eu lembro muito bem, eu morava em Brasília, essa cena nunca saiu da minha cabeça. Eu estava dirigindo, eu estava em alta velocidade, para quem conhece Brasília, o eixão é onde a gente podia correr, entre aspas, mais. E eu lembro que eu estava indo para terapia e sempre ir para terapia era um tormento para mim. Eu não queria ir, porque eu não queria encarar o meu problema, né? E eu lembro que eu olhei para um poste e falei, cara, eu podia meter esse carro no poste agora e acabar com esse problema. Então, assim, até pensamentos suicidas eu cheguei a ter no auge do meu descontrole. É muito sério, gente, é muito triste, é muito sofrido realmente, sabe? Então, assim, Sofre quem tem o transtorno e sofre a família, porque muitas das vezes não sabe ajudar, né? Não sabe como lidar com aquilo ali, porque realmente a gente costuma ver a relação com a comida como se fosse algo de foco e força de vontade. Na verdade, não é. nada a ver. Não é independente, é uma coisa, uma força, parece que externa a você. Exatamente. Em algumas pessoas, como tu falaste, né, tem o episódio de bulimia, principalmente quando elas querem emagrecer, que assim, hoje a gente já encontra pessoas com esse transtorno, independente do peso. Mas acaba que uma das consequências da compulsão alimentar é o ganho de peso, e por isso que a pessoa acaba fazendo vários ciclos de dieta. E aí, para tentar compensar, ela acaba desenvolvendo, né, a bulimia. Ou começa a compensar no exercício, Eu ia fazer enfim, essa ela, pergunta agora, para você comentar sobre isso. Eu tinha essa válvula de escape, eu usava o exercício. Então, eu fazia muito exercício para compensar. Porque o pessoal fala assim, quando eu conto a história, mas você nunca foi obesa, você nunca foi gorda. Só Deus a sabe o maioria, custo. a maioria dos transtornos alimentares, eles não se mostram em pessoas obesas, tipo, grandes obesas. É pessoas que têm ali sentem que precisam perder ali alguns quilos na balança, mas não é aquele peso absurdo, né? E aí, dentro dos transtornos alimentares, tem uma gama enorme, né? Tem a bulimia, a anorexia, a ortorexia, a vigorexia, a compulsão alimentar. E eles têm suas similaridades entre si. Às vezes, você desenvolve um, mas acaba desenvolvendo outros Outra. também. E o diagnóstico é difícil justamente por isso, porque não tem um exame que você possa fazer. É de acordo com o relato do paciente. Então, imagina quanto que o paciente não sofre até ele confiar no profissional para ir falando tudo isso que ele faz. Porque não é na primeira, não é na segunda, não é na terceira consulta que ele vai falar que ele come, tipo, quilos e quilos de comida em minutos. Né? E depois vai lá e faz, faz um método compensatório. E aí a gente tem na cabeça, né, sempre aquele método compensatório de botar o dedinho na garganta. E hoje, gente, isso dali era de quando primeira vez que eu tive contato com transtorno alimentar. Hoje, inclusive profissionais que eu tô tendo mais contato agora, que trabalham diretamente em centros com pessoas que têm essas patologias, falam absurdos, tipo de coisas assim que a gente nem consegue imaginar. Porque o dedo na garganta é o mínimo. É o mínimo que o paciente faz. É porque a sensação realmente é de que a gente quer se livrar daquilo. E assim, eu sempre achei exatamente o que você falou, que eu era fraca, que eu não tinha força de vontade, que eu não era uma pessoa disciplinada. E você vê, eu convivi com isso até os meus 30 anos, mais ou menos. Eu convivi com isso. Eu fui daquelas que fui para médico caveirinha, aquele médico que receitava Fepramona e Feproporex. Você Uhum. saía do consultório do médico e comprava na própria farmácia do médico. Sim. Eu ficava ligada de madrugada querendo fazer faxina, doidona. Em um mês emagrecia 12 quilos, depois ganhava 14. Né? Eu passei por isso tudo. E aí um dia, em Brasília também, Brasília foi muito decisivo na minha vida, a época que eu morei lá. Eu tava na academia, na esteira, e comecei a conversar, puxei conversa com a menina do lado, ela puxou conversa comigo, não lembro, e a gente começou a conversar, ela era esposa de militar também, assim como eu, e a gente caiu na história de falar sobre alimentação. E eu não sei por que cargas d'água, eu de cara, na primeira conversa com ela, não a conhecia, eu abri meu coração. Eu tava tão desesperada que eu falei. E comentei as coisas que eu fazia e tal. Aí ela virou pra mim na hora, ela parou,
a esteira e falou A assim, esteira. Cris, você tem um transtorno alimentar, você precisa de ajuda. Aí eu tenho um transtorno alimentar, isso não é só falta de força de vontade minha, né, e tal. Ela não, você tem. Aí ela foi me contar a história dela. Ela foi bulímica durante 10 anos. 10 anos. Ela tem uma porção, falta um monte de dente na boca dela. É muito trágico, assim. Realmente a história dela é bem complexa. Aí foi que eu tive que passar pela fase da aceitação de que aquilo era um problema. E na época, hoje é mais tranquilo, mas eu acho que ainda tem um pouquinho de preconceito quando a gente fala em psiquiatra. Né? A pessoa fala que Tem, tem e que ir com para um o tempo, psiquiatra, a pessoa fica assim, ué, mas eu não sou maluca, né? as pessoas olham o profissional o psiquiatra como é, médico de esquizofrênico, de que Exato, queima dinheiro, aquelas coisas assim absurdas. E não é. O psiquiatra é aquela pessoa que vai te ajudar com as suas dificuldades da mente, né? E dentre as exatamente. dificuldades da mente existem inúmeras doenças. Inúmeras, inúmeras. E eu fui muito bem acolhida. Eu fui recebida. Eu lembro até hoje o nome dele, Doutor Saraiva. Ele parecia um anjo, assim, a hora dele. Era um homem baixinho, novo. Eu cheguei, contei tudo pra ele e tal, e chorei, né? Porque realmente quem tem o problema sabe o quanto dói. E ele segurou a minha mão e falou assim: eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu fui medicada. Aí a gente vai falar depois, né? Mas enfim, o Uhum. diagnóstico foi dado por ele. E aí começou o processo de procurar, de encontrar uma psicóloga que entendesse de transtorno alimentar, que trabalhasse com transtorno alimentar. Eu passei por cinco psicólogas. A primeira, eu fiquei muito revoltada. Eu lembro que eu cheguei e contei toda a história para ela. Ela me ouviu durante uns 20 minutos, com uma cara de paisagem. Quando eu terminei de falar, ela virou para mim e falou: mas por que você come? Eu falei: minha filha, é exatamente isso que eu Acabei de tô querendo contar, né, minha descobrir. filha? É Acabei de isso que eu contar e quero eu não descobrir. sei a resposta. Exato. E aí, eu sei que foi uma labuta. E não desistam, gente, porque foram cinco. Eu tive que contar a minha história e chorar para cinco. Na quinta, que era uma profissional enorme, ou seja, ela entendia, ela buscou, porque ela também tinha esse problema. E foi um anjo na minha vida. Eu fiquei fazendo terapia com ela durante 3 anos. Enquanto eu morei em Brasília, eu fiz terapia com ela. Mas enfim, vamos lá. Vamos para a próxima para a gente não desconectar muito, que daqui a pouco você vai falar do diagnóstico. Quem pode desenvolver compulsão alimentar? Muita gente acha que é só mulher. Qualquer pessoa em qualquer faixa etária da vida pode desenvolver não só a compulsão, mas como qualquer distúrbio, transtorno alimentar, na verdade. Só que assim, nós mulheres acabamos sendo mais acometidas. E isso não por uma questão fisiológica, mas porque não é novidade para nenhuma mulher que nós sofremos muito com a pressão da sociedade de não envelhecer, de ter um corpo bonito, de ser magra, porque a magreza é o padrão de beleza, não pode ter nada fora do trilho. E com as redes sociais essa cobrança estética só piorou, porque infelizmente aqui nessa ferramenta que é muito útil, né? É muito boa, porém a gente vê aí as pessoas postando corpos que não são reais. E aí, quem não tem a mente muito preparada para isso, né? Na verdade, a maior parte das pessoas não tem, além de de correr o risco, né, de desenvolver um transtorno alimentar, acaba desenvolvendo também a distorção de imagem, né? Que você está tão acostumada com os filtros, com as correções, com o Photoshop, com não sei o quê, que você já não se reconhece mais no espelho, a não ser por aquela foto altamente modificada. E quem vê aquilo ali começa a achar que tem alguma coisa errada consigo, né? Que tem um corpo normal, e não com a foto que está completamente adulterada que ela tá vendo na telinha do celular. Exatamente. Isso envolve todo mundo. É Essa complexo. pergunta, essa pergunta aqui, ela sempre aparece. E hoje ela já apareceu na caixinha. Como identificar se o que eu tenho, né, a pessoa, é gula ou realmente é compulsão alimentar? Qual a diferença entre só comer um pouco a mais, não se controlar diante de uma panela de brigadeiro ou o transtorno alimentar da compulsão alimentar? Um dos principais sintomas, assim, referente à alimentação, é a quantidade de comida num curto espaço de tempo. A gente não está falando, por exemplo, o exemplo clássico, né? A caixa de bis. As pessoas costumam achar que comer uma caixa de bis sozinha é compulsão. Gente, não. Isso é no máximo ali um exagero. Qualquer pessoa, qualquer adulto, até adolescente,
come uma caixa de bis fácil, vendo uma televisão, papeando com um amigo, mexendo no celular. E isso está longe de ser compulsão. Pode ser considerado um episódio de exagero, dependendo do contexto, se tiver ali alguma emoção envolvida, pode, né? Mas compulsão é você comer quilos e quilos e quilos de comida num, tipo assim, 2, 3 minutos. É muito rápido o que acontece. Vamos dizer assim, a crise, né, da compulsão, ela é curta, né? Que é praticamente o processo maior é a busca pela comida. Mas uma vez que você tem acesso àquela comida, aquela quantidade de comida, você consome ela muito rápido. Muito Por rápido. isso também vem aquele mal-estar físico, que é uma quantidade muito grande de comida que o próprio corpo não suporta. E os episódios de bulimia, né, ou vomitar, às vezes vem também por conta disso, porque é tanta comida que o estômago fica realmente cheio e você até meio que fisiológico, vamos dizer assim, para tentar aliviar aquele mal-estar, acaba botando para fora de tanta comida que você ingere. É quase assim que não dá meio que para quantificar. Exatamente. A próxima pergunta, eu vou fazer a pergunta e vou falar a minha história e você complementa. Certo. Qual o pior cenário que se pode chegar? O meu pior cenário, eu nunca comi comida azeda, comida podre. Eu frequentei os comedores compulsivos anônimos e as histórias que eu ouvi eram de chorar. Pessoas que roubavam, que comiam dentro do supermercado, não porque não tinha dinheiro para pagar. Não era isso. Ela tinha uma crise de compulsão dentro do supermercado. Pessoas que comiam comida estragada, comida do lixo. Pessoas que comiam feijão azedo. Assim, eram histórias horripilantes. O meu fundo do poço foi o macarrão. Eu não podia ter macarrão na minha casa, qualquer tipo de macarrão. Macarrão espaguete, macarrão canudinho, fusilli, nenhum. O fundo do poço para mim foi o dia que eu comi 1 quilo de macarrão. Eu comi 1 quilo de macarrão. E o pior é que assim, um outro alimento você come e, sei lá, vai se acomodar melhor. O macarrão, ele incha. Eu terminei de comer aquele pacote de macarrão nesse desespero, né? Imagina, comer 1 quilo de macarrão mastigando ele. Terminei de comer e isso inchou no meu estômago. Cara, foi muito desesperador. Parecia que eu tinha engolido tijolos, o peso que ficou, o tamanho que ficou a minha barriga. Então, eu não podia ter macarrão para cozinhar na minha casa. Então, assim, eu só comprava o macarrão quando, por exemplo, assim, sei lá, ia fazer um almoço. Eu comprava o macarrão, cozinhava ele todo, porque cozido eu não gostava. Cozido eu não comia. Eu só comia cru. Então eu cozinhava ele todo e pronto. Servia o que sobrou, guardava na geladeira e tal, mas eu não podia ter macarrão cru. Hoje é uma vitória, gente. Olha que coisa que pode parecer idiota para quem está assistindo, mas é uma vitória eu poder ter macarrão na minha casa. Eu tenho macarrão guardado no armário sem problema. Tem doce de leite na minha casa, tem biscoito recheado, tem tudo isso. Meu marido tem um paladar bem infantil, ele adora essas coisas. Mas é uma vitória muito grande eu poder ter um macarrão. E quando eu pego, é muito engraçado isso, gente. Olha que relação louca. Quando eu pego o macarrão para cozinhar, eu lembro da sensação maravilhosa que era para mim aquele mastigar o macarrão, quebrar o macarrão na boca. Olha que louco. Mas fala aí, o que você já viu de qual o pior cenário que a pessoa pode chegar com a compulsão alimentar? Eu nunca peguei um paciente assim, né, com esse teu relato, mas de professores, tutores. O que me chamou a atenção no relato dos meus tutores foi justamente o pensamento suicida, que alguns pacientes acabam demonstrando, principalmente na fase aguda, que é aquela fase tá as emoções à flor da pele, a pessoa não sabe o que fazer e já está repetindo esses episódios várias vezes. Então, isso me chocou muito. O como um descontrole gravíssimo, né, da mente que reflete na alimentação pode levar a pessoa a pensar em tirar a sua própria A vida. própria vida. Exatamente. Bom, o próximo. Esse aqui eu acho fundamental a gente falar. Como os familiares de uma pessoa que tem esse transtorno devem agir para ajudar? O que você acha? E eu vou dizer a minha opinião. Agora, assim, eu não digo nem só em relação ao transtorno alimentar, eu falo em relação a tudo. Porque como a gente já conversou, né? As próprias dietas, os ciclos de dietas fracassadas podem levar a pessoa a desenvolver, né, esse quadro. Primeiro de tudo,
Acho que é para a sociedade de modo geral. Parar de acreditar que a pessoa que está com excesso de peso, o gordinho, o obeso, ele está naquela situação por falta de força de foco, força de vontade e vergonha na cara. Gente, não é assim. Se fosse tão. Eu costumo dizer assim, se fosse só questão de foco, de força de vontade, ninguém ia estar com sobrepeso. Porque imagina quantas pessoas se formam na faculdade, passam em vestibular, passam em concurso, constroem, né, empreendimentos, têm uma carreira de sucesso e têm esse excesso de peso, sofrem com alguma questão alimentar. Então, se fosse foco, elas não iam conseguir ser tão realizadas em outros âmbitos da vida. Então, é porque não é. Você reduzir uma pessoa que está com excesso de peso a falta dessas habilidades é ingenuidade, para não dizer maldade. Porque não é. Então, a primeira coisa é ser empático, porque o que ela tem ali tem algo muito mais profundo por trás daquele peso que ela quer perder na balança, por trás de toda aquela gordura. Segundo ponto, né, continuando nessa questão da empatia, é você tentar acolher aquela pessoa. Não ficar repetindo. Ah, mas tu não sabe que tu não pode comer? Ah, mas tu não sabe que não sei o quê, sabe? Aqueles palpiteiros de plantão que se a gente come é porque tá comendo, se a gente não come é porque não tá comendo. Nada agrada. Então, vamos guardar a nossa opinião do corpo alheio, da comida alheia pra gente e identificar justamente esses episódios. Ver que se a pessoa tá comendo escondida, teve uma alteração brusca no peso, tanto para mais quanto para menos. Tipo, a pessoa ontem comeu normal, hoje já não quer comer nada. Ou então tá toda hora buscando com comportamentos mesmo assim, meio que usar um termo assim um pouco agressivo, psicótico, de estar buscando mesmo a comida para comer. Tá tendo episódios de vômito, que é justamente com esses sinais que a gente vai conseguir pegar essa pessoa e levar ajuda. E assim, geralmente os pacientes, quem tem algum tipo desses transtornos, eles não querem buscar ajuda. Então aí faz importantíssimo o papel dos familiares, que é justamente identificar esses sinais de alerta e procurar ajuda por essa pessoa. Então a pessoa que está sofrendo por isso, ela vai ser resistente, ela não vai querer ir, ela vai ter dificuldade em se comunicar com o profissional, em se identificar com o profissional, porque dói, né? É algo que eu digo não, né? Quem estuda mais isso fala, né? Que é como eu falei no começo, é um transtorno psiquiátrico que se reflete na alimentação. Então, a dor não é só a dor de comer, é uma dor muito mais profunda. É uma dor na alma da pessoa. Então, assim, aquele transtorno, ele pode esconder várias coisas. Problema de identidade com ela mesma, alteração de humor, outros problemas psiquiátricos. Algumas pessoas, né, começam a desenvolver isso por questões de abuso, seja na infância, seja um relacionamento abusivo, enfim, algum tipo de abuso, e aí isso acaba se externando na doença. Então, não é encarar como besteira, como bobagem, como falta de força de vontade, é coisa seríssima. Pode levar a pessoa a óbito. Então, eu vou falar assim o que mais me incomodava, o que mais me doía, né? Me incomodava sempre o olhar do outro, né? O controle do outro, né? Ah, vai comer de novo? Nossa, mas você já não comeu que chega? Isso antes de saberem que eu tinha o transtorno. Depois que foi revelado o transtorno, isso para mim foi muito traumático, porque o que eu fazia? Olha como é louco, gente. Nessa época em si, eu saía de casa chorando, eu já saía chorando. Porque era uma luta, eu brinco que eu tinha um anjinho diabinho, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. E eu ia chorando já no trajeto, eu tinha que andar umas 3 quadras até o mercado, eu já entrava no mercado chorando, eu comprava, era sempre a mesma quantidade de charge, eram 5, 6 charges, um pote de sorvete que antigamente tinha 2 litros e uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros, mas a Coca-Cola era zero. Olha que louco. A Coca-Cola era zero, um pote de 2 litros de sorvete, qualquer sabor que tivesse, e aquela quantidade de charge. O charge era um chocolate
que pesava, né? Que ele é muito denso, tinha uns amendoins dentro e tal, beleza. Eu voltava para casa chorando, eu disfarçava a minha cara ali enquanto estava pagando. E eu voltava para casa e eu comia. Eu não precisava nem entrar no banheiro, nem me esconder, porque nessa hora meu marido não estava em casa, estava na faculdade. Eu comia aquilo desesperadoramente, dava fim no pote, dava fim na garrafa, dava fim em tudo. E depois que ele soube disso, o que eu fazia? Eu rasgava o finalzinho do negócio da nota do supermercado, só deixava o valor, porque ele é todo controlado, fazia as planilhas dele e tal. Então ele não sabia o que eu tinha comprado. E depois que tudo foi revelado, que ele foi para terapia também e tal, aí ele passava a vigiar aquela nota. E aquilo era muito dolorido. Eu me sentia quando eu era criança, que minha mãe ficava vigiando as notas da escola, enfim, aquelas coisas todas. E aí ele passou também a controlar, a olhar. Vai comer de novo? Ah, mas depois você vai pedir minha ajuda. Sabe, assim, ele até hoje, eu tenho 26 anos de casada, deve ter uns 20, né, que tudo foi Que aconteceu. solucionado, vamos dizer assim, né, tratado e revelado. Ele não entende. Ele não entende. Eu sei que, assim, ele é mais empático com a situação, mas ele não consegue compreender. Porque ele é do tipo da pessoa que fala assim, essa semana não comerei doce. Essa semana ele não vai comer doce. Isso para ele não é um sacrifício. Deixar a comida no prato, para ele, isso é fácil. Eu não consigo deixar um grão de arroz no prato. Então, assim, ele até hoje não entende, mas ele desenvolveu essa empatia ao longo do tempo. Mas essa cobrança, esse olhar de vigiar do outro, de julgamento do outro, gente, isso dói demais, porque a gente já está se cobrando, a gente já está se julgando. É como você falou, se fosse fácil, cara, era muito fácil, eu deixaria. Mas não é fácil. É um negócio muito louco, muito penoso, muito pesado para levar. Então, eu acho que se você não tem nenhuma palavra para ajudar, é melhor você não falar Não fale nada. nada. Exato. Faz de conta que você não viu nada, faz cara de paisagem, porque toda palavra, todo o olhar já me feria. Olha que coisa louca, né? E hoje, graças a Deus, É, não tem mais isso. a gente pode até fazer um paralelo com uma pessoa que não tem um transtorno e quer emagrecer. Essas pessoas, né, elas normalmente elas já se sentem muito cobradas, elas não gostam dos palpiteiros, dos fiscais de prato. É, Tudo isso já traz aquele peso para o processo de emagrecimento, aquela cobrança, que como se já não bastasse a própria autocobrança, né? Ainda tem a cobrança daquelas pessoas que estão ali ao seu redor. Quem nunca? Quem falou assim, ah, não, eu quero emagrecer, aí tá ali, vamos supor que resolveu repetir um prato num evento de família e teve aquela tia, aquele parente, né? Chato, que fala assim, ah, de novo, assim que tu quer emagrecer, até mesmo o próprio marido no dia a dia em casa, fala assim, ah, vai comer pizza, vai comer o biscoito da criança, né? Tu que quer emagrecer? Então, é muito chato. Agora você imagina você com vamos dizer assim, um desequilíbrio mental que torna isso muito mais a flor da pele e num grau muito, muito mais elevado. Basta você maximizar o que você já sente hoje, não tendo o transtorno, só pelo simples fato de você falar assim, ah, estou de dieta, ou vou começar uma dieta para emagrecer, você consegue se colocar no lugar de uma pessoa que está passando por isso. Então, o acolhimento é muito importante, é você entender que não é com uma sessão de terapia, não é tomando uma semana de remédio que tudo vai passar. O tratamento, muitas das vezes, leva anos e anos e anos para a pessoa entrar no equilíbrio. E como a maior parte das doenças psiquiátricas e doenças mesmo desenvolvidas por conta de uma alimentação ruim, a maioria delas não tem cura. A gente trata e controla. Então, é uma fiscalização eterna. E eu acho que agora não, né? Porque tu parece já ser um ser humano evoluído, que eu digo assim, já não deve ligar tanto assim pro controle dele, mas por um bom tempo, mesmo já com os episódios estáveis, isso te incomodava, porque acaba todo tempo assim relembrando a pessoa de que ela pode perder o controle, de que ela já passou por aquilo ali. sim, Tudo que sim. a E gente tem que deixa eu superar, a fazer gente quer esquecer. exato. Deixa eu fazer um parênteses que a pergunta é essa e a gente encaixa. Como é o tratamento para uma pessoa que tem compulsão alimentar? Então, eu comecei a falar que o diagnóstico foi dado. Primeiro, alguém me deu a dica. Segundo, eu fui consultar um psiquiatra. Ele diagnosticou
E aí eu fui encaminhada para o terapeuta. Então eu fui ao psiquiatra, eu tomei medicação sim, com acompanhamento, com supervisão. Eu fiz terapia. O exercício físico, gente, é fundamental, tá? Eu sempre fiz, ele só fez parte realmente para me ajudar um pouco mais. E aí vai entrar depois uma outra coisa que eu vou falar. Mas fala você. Ah, e o acompanhamento de uma nutricionista, né? Porque aí Sim. você também tá sem saber direito o que você tem que fazer, o que você pode fazer, o que realmente é compulsão, o que não é. Então, essa equipe multidisciplinar foi fundamental para mim. Pode falar aí o que você acha, o que você O pensa sobre. próprio, o próprio diagnóstico, ele é feito pela equipe multi, né? Na grande maioria das vezes é feito pelo médico psiquiatra, porque ele tem, de todos os profissionais, ele é o que tem o maior contato e geralmente é nele que o paciente chega primeiro. É porque o paciente vê assim, cara, eu não tô conseguindo me controlar, tem alguma coisa nessa cabeça, então acha até que tá enlouquecendo e acaba buscando ele primeiro. E aí ele segue lá tudo que diz lá no CID-11 e tem um livro como se fosse o CID daqui do Brasil, só que americano, que eles também usam, né? Eles podem usar esses dois mecanismos para fazer. O diagnóstico é feito pelos sintomas que o paciente relata, e aí precisa fazer, muitas das vezes precisa tomar a medicação, sim, e o acompanhamento do psicólogo, da nutricionista, e a atividade física, ela entra como algo que possa ser opcional, mas ao meu ver, ela não é opcional. Né? Quem Você é melhor do que eu sabe dizer os benefícios da atividade física, mas é nítido o quanto a atividade física ela melhora o humor, melhora o senso de responsabilização do que você vai comer, melhora a qualidade do sono, te deixa mais equilibrada, melhora a sua ansiedade, ocupa ali um tempo que pode estar sendo ocioso para você. Então ela acaba, vamos dizer assim, a gente consegue meio que trocar comida, né, que seria a nossa válvula de escape pelo exercício físico, pelo menos por aquele período ali de tempo. Fora que inconscientemente a pessoa pensa assim, eu tô comendo, mas pelo menos tô gastando. Então isso acaba motivando ela a continuar no tratamento. Exatamente. Foi um tratamento para mim, foi um tratamento longo, né? E como eu falei, eu frequentei os comedores compulsivos e foi muito importante porque é um grupo onde o que você fala, você não é julgado. Porque o que eu frequentei vigilante do peso, frequentei essa galera toda, né? Quem tem problema com alimentação sabe que a gente busca tudo. E os comedores compulsivos, eles são muito receptivos porque todo mundo está na mesma situação. É igual encontro dos alcoólicos anônimos, é a mesma coisa. E eu ouvi uma frase lá que, assim, norteou a minha vida depois. Ela falou assim, olha, é muito mais fácil um alcoólatra deixar de comer, deixar de beber. Por quê? Porque o alcoólatra, ele não pode dar o primeiro gole. Ponto final. Então, ele tem que ficar longe da bebida. Só que para nós, os comedores compulsivos, você vai ter que aprender a conviver com isso, porque você não pode não dar a primeira garfada. Você pode até evitar um bolo, um doce, sei lá o que dispara a sua compulsão alimentar. Mas você não pode evitar comida porque você precisa da comida para viver. E eu falei, gente do Exatamente. céu, ali eu entendi que a minha luta ia ser muito grande. Porque eu gosto de comer, eu sou uma pessoa que gosto de cozinhar e eu gosto de comer. E a terapia, ela foi, assim, maravilhosa. Eu aprendi ferramentas que eu uso até hoje. Quando, lógico que eu tenho os meus períodos, que eu sei quais são os meus gatilhos. Hoje eu sei quais são os meus gatilhos. E sei como fugir deles, como evitá-los, como driblá-los, né? E nunca mais, como eu falei, eu consigo ter macarrão em casa sem comer. Eu tenho vontade de comer macarrão? Eu até tenho, gente. De vez em quando eu olho para ele e falo, cara, olha. Mas hoje isso já evoluí esse Pokémon aí, né? Mas assim, Sim. a terapia foi fundamental para eu saber, para eu ter ferramentas para eu poder me controlar num momento desse. Problemas a gente tem, tristezas a gente tem. E se você não, vamos dizer, solidificou bem essa terapia, se isso não está bem certo para você, na hora que você tiver um problema, você vai recair. É igual o bêbado, bêbado não, alcoólatra, vamos lá. É igual o alcoólatra, é igual um drogado. Na hora que ele se encontrar com um problema e não tiver como resolver, ele vai recair naquilo ali. Então, a terapia é fundamental. E para mim, mais duas coisas foram, assim, fundamentais nesse processo, principalmente atualmente, nos últimos anos.
Eu sei que o jejum, ele vai, para algumas pessoas, sim, disparar, né, e tal, mas para mim, ele aumentou a minha sensação de controle. Eu adoro praticar o jejum. Quando eu saio do jejum, eu não entro não como quantidades absurdas, nada. Eu gosto do jejum, gosto da sensação de ter o controle. Quem manda sou eu vou comer na hora que eu quiser. Eu não tenho mais. É quase que peraí, compulsão, você não existe mais, né? E também oração. Joelho no chão, a fé, isso aí também me ajudou muito. Então, é um conjunto de coisas e, gente, não é uma pílula mágica, não é uma única consulta, não é uma única sessão de terapia. Vai ter dias em que você vai chorando para terapia, vai ter dias que você vai mentir, vai falar que está com diarreia, vai falar que está com dor de cabeça para você não ir, tá? Eu fiz tudo isso, eu fiz tudo isso. Mas assim, insista, vá. Se você realmente não se identificou com aquela terapeuta, não troque quantas vezes forem necessárias. Até que você encontre alguém que realmente seja empático e realmente case com você ali, né? Que isso nem precisa acontecer. Isso acontece com ginecologista, com ortopedista, com dermatologista. A gente precisa Qualquer encontrar com a profissional. nutricionista, né? Você precisa É, encontrar um que case. na formação, a gente até fala assim, todo mundo vai estudar o mesmo método, mas ninguém vai sair daqui replicando o mesmo método. Porque a gente tem um negócio chamado personalidade. E aí a gente coloca o nosso olhar de mundo, a nossa personalidade, os nossos valores, as nossas crenças em cima daquilo ali que a gente aprendeu, que a ciência diz. E aí por isso que alguns pacientes dão match e outros não, e tá tudo certo. O importante é Exato. você encontrar um profissional que você dê match com ele para pegar na sua mão e ir. E só complementando o que tu falou, justamente a terapia e a nutrição, elas têm que andar muito aliados aí no, no tratamento, porque com a terapia com psicóloga que você vai aprender a lidar com as suas emoções, porque a vida vai continuar acontecendo, você vai continuar se frustrando, tendo tristeza, tendo raiva, tendo aborrecimentos, tendo problema, tendo a vida, né? E aí lá você vai aprender existem outras formas, né, de você lidar com esses sentimentos, que você não precisa negá-los, que você precisa aceitar. Como é que você faz para aceitar? Como é que você faz para ressignificar, para dar a volta por cima? E a nutrição, principalmente a nutrição é, que, que antigamente não tinha tanto essa pegada, mas hoje a gente pode até usar o nome aí terapeuta nutricional que também tenta trazer esse lado da psicologia, mas tentando ressignificar o que é essa comida. E aí é que entra que a grande maioria das vezes não dá para a gente trabalhar um paciente que tem algum transtorno alimentar com dieta. Então, mesmo um paciente que precisa emagrecer, é um trabalho sem dieta, é um trabalho que você tem que ir ali ver o que ele entende como equilíbrio, que geralmente assim, é muito extremo, tá ali nos extremos, tipo, não pode comer nada, é aquele 880. E aí você vai trabalhando, ressignificando, é, insistindo, passando confiança para ele que ele pode comer, que aquilo ali não mata, não engorda, não faz mal, explicando o que é quantidade, o que é qualidade alimentar, mostrando para ele como é que cada alimento pode ser introduzido sim na rotina alimentar e que isso não necessariamente vai impactar o ganho de peso dele. Então, assim, é um trabalho mesmo que de formiguinha. Isso. Tem que ter muita paciência, o profissional, para entender que o paciente ele não vai evoluir tão rápido assim e passar isso para o paciente. Porque às vezes, na fase aguda do transtorno, você quer se livrar daquilo ali. Se você pudesse pegar, botar a mão pela garganta e tirar, arrancar de você, você faria. Só que não é assim. Então, o profissional, seja ele qual for que esteja em contato com esse paciente, ele precisa saber ter esse jogo de cintura para conduzir esse paciente, para que ele tenha a alta que a gente diz assim, o controle, né? É. Bom, tem uma pergunta aqui, mas não sei se a gente vai conseguir dar uma resposta eficiente. Que se existe alguma dica simples e rápida para as pessoas conseguirem começar a controlar a compulsão. Eu vou dar uma ideia de uma ferramenta que me acompanhou desde lá e que eu tenho até hoje. Que eu faço ela de vez em quando. Eu faço uma tabela
com os horários. Por exemplo, eu nunca tive crise de compulsão depois das 10 da noite. Eu nunca fui aquela que acordou de madrugada para comer. Nunca. A minha crise de compulsão era à tarde, depois do almoço, ou à noite. O início da noite, ali 7, 8 horas. Então, eu fiz uma tabela onde eu colocava os dias da semana e os horários, das 7 às 10 da noite. Cada um tinha um quadradinho. A cada hora que eu resistia, pensa a luta. A cada hora que eu resistia, eu colocava um sorriso, uma estrelinha, um coração. Eu ia pontuando, isso ficava na porta da minha geladeira. E eu ia pontuando e marcando. Quando eu sucumbia, ou seja, quando eu não conseguia vencer a compulsão e cometia algum ato de compulsão, era uma carinha triste ou era um negativo. Então eu tinha aquilo ali. E no final da semana, eu levava isso para. Quando eu completava a semana, eu levava para minha psicóloga. Isso, gente, eu carrego até hoje. Essa ferramenta eu tenho até hoje. Em momentos em que eu estou muito atarefada, muito sobrecarregada ou com alguma frustração, como eu até citei, aí eu falei ontem, uma coisa que me incomodava muito eram as desmarcações em cima da hora. Porque eu me desloco até as minhas alunas. Aí, às vezes, eu chegava na casa da aluna, tava uma mensagem assim: ah, fulana, desculpa, mas eu não vou fazer hoje. Na hora, eu saía dali, eu ia ou pro supermercado ou para Americanas e comprava chocolate e comia, na rua mesmo. Então, assim, eu me punia por uma falta. Olha só, é a síndrome da boazinha. Eu nunca fui corajosa, vamos dizer, o suficiente para chegar para minha aluna e falar: olha, eu trabalho assim, 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 assado. Se você não desmarcar com até 12 horas de antecedência, eu vou considerar uma sessão feita. E aí você vai ter que pagar. Eu não tinha coragem de falar isso. E aí eu me punia por isso e eu comia. Então, a gente precisa se conhecer, por isso que a terapia é fundamental, né? Então, quando eu passei a conseguir falar isso, eu entrei em crise existencial de novo, eu comecei a ter episódios de compulsão novamente, depois que eu estava aqui no Rio, né, nesse tipo de trabalho, por conta dessas frustrações. E aí você vai dizer assim: ah, mas comer um docinho tudo bem, né? O dia que pra mim bateu, assim, que eu falei: cara, eu tenho que sair disso, eu tava no estacionamento de um posto de gasolina, engolindo 4 talentos. O talento que eu mais gosto é o talento de doce de leite. E no talento do supermercado custa R$ 6, R$ 5. No posto de gasolina ele custa 11. Então, quer dizer, além de eu estar me ferrando a minha saúde, eu estava ferrando a minha saúde financeira. Porque eu comprei 4 talentos, deu R$ 45, e estava engolindo aquilo antes de vir para casa. Por frustração, por não estar me impondo diante do que eu tinha que fazer. E eu falei: não, chega, eu vou parar com isso, onde é que se viu? E aí foi que eu retomei. Então, isso foi O recente. Eu tive um tratamento. episódio. Oi? Retomou o tratamento, né? Exatamente. Voltei para minha tabela, voltei, tomei a atitude que eu tinha que tomar e que eu estava fugindo. Então, assim, essa é uma ferramenta que para mim é importante. Só mais uma hora, só mais uma hora, só mais uma hora. Ou então mais meia hora, se para você tá muito difícil, só mais 10 minutos, só mais 10 minutos, só mais 10 minutos, só mais 10 minutos. E assim, é uma coisinha simples, mas que ajuda. Não sei se você tem alguma outra dica antes da pessoa procurar ajuda profissional. Eu esqueci de pontuar o jejum, mas já já eu falo sobre ele, vamos falar sobre a ferramenta. Eu acredito sim que o paciente ele tem que ser protagonista no seu tratamento, independente da patologia que ele carregue. Então, essa ferramenta traz muita autorresponsabilização, te traz consciência de quantas vezes você está se permitindo deixar se levar por aquela doença, né? E assim, o comer, seja ele o comer transtornado ou comer normal, a gente acaba comendo também pelas nossas emoções. Então, é até comum que os gatilhos para voltar o transtorno alimentar, os episódios de transtorno alimentar, sejam algo que é referente ao emocional, às frustrações, etc., como tu pontuou. E o legal é que já foi que tu tinha acompanhamento do psicólogo, porque não é só você se autorresponsabilizar, você, é, como é que posso dizer, controlar aquilo ali. Mas tem que ter também uma orientação de um profissional para te guiar. Tipo assim, falar, fazer aquele reforço positivo nos dias que foram bons, não cobrar tanto nos dias que foram ruins, mas tentar entender o que estava ali por trás daquele dia que não foi tão legal assim, que teve mais episódios, e ressignificando aquilo ali. E a minha dica, a minha sugestão é falando no exagero, né? Porque a história do docinho.
Gente, uma coisa é comer uma caixa de bis, uma coisa é comer uma barra de chocolate. Isso daí é exagero. Então, assim, não vamos dar nome botar os pinguinhos no livro. Exato. Outra coisa é você comer um balde de sorvete, 4 litros de Coca-Cola. Isso já é compulsão alimentar. Então, assim, você está em dúvida, procure ajuda profissional. Você quer emagrecer, não sabe como, procure ajuda profissional. Porque você tentar fazer, insistir em algo que você não tem as ferramentas necessárias para aquilo ali, pode acabar com um problema de saúde sério. E assim, a gente falou muito do lado emocional, psicológico, mas uma das consequências da compulsão alimentar é desenvolver doenças é, relacionadas à alimentação, doenças crônicas não transmissíveis, dislipidemia, colesterol alto, já ia eu aqui com os termos técnicos, desculpa, gente. Colesterol alto, triglicerídeos altos, diabetes, pré-diabetes, hipertensão, gordura no fígado, porque tudo isso é a resposta do nosso corpo a uma alimentação ruim. E o que é a compulsão alimentar? É justamente esses episódios de exagero de uma forma muito mais exacerbada, muito mais frequente, e o corpo acaba respondendo também, né? E parar de fazer dietas muito restritivas. Sabe essa dieta que vai comer só maçã, só água e alface, só sopa? É tipo, a fase da lua é lua cheia. Outro dia eu escutei uma dessa. Quando a fase da lua é lua cheia, só pode comer alimento folhosos. Se a fase da lua muda, aí só pode comer um outro grupo alimentar. Além disso, mexer com toda a fisiologia do seu corpo, com o seu metabolismo, você entra no ciclo de dietas fracassadas. Você começa nesse processo de perde peso, perde peso, reganha peso, que para quem não sabe é o efeito sanfona. O efeito sanfona é pior do que você se manter só sobrepesado. Porque cada vez que você emagrece, você ganha peso, você perde massa magra, a maior parte das vezes, com essas dietas tão restritivas assim, ganha tudo em gordura e joga a sua taxa metabólica, que é o nosso metabolismo, né, o que a gente gasta, independente de atividade física que a gente for fazer, No lixo. lá no chão, lá no chão. E aí você se torna cada vez mais resistente a qualquer outra manobra que você vá fazer no futuro para emagrecer, né? E começa a ter um comer viciado disso. Você, vou restringir porque eu tô gordinha, não consegui, vou comer tudo. E aí fica nessa loucura sem fim. E que é justamente isso, focar na reeducação alimentar, que nada mais é do que você entender as coisas que te levam a comer, os seus sentimentos, os seus pensamentos, o que te faz buscar o alimento, a forma que você escolhe os alimentos para construir hábitos saudáveis e sustentáveis. Porque você não vence o sobrepeso, a obesidade ou um descontrole alimentar com uma dietinha. Deixa eu ver aqui a Exatamente. pergunta. Ó, tem um relato aqui. Muito difícil alguém comprar uma coca de 2 litros para tomar de uma vez. Mas, por se frustrar, é o tal de uma latinha só para e fica cada vez se afundando mais. Eu entendi o que ela quer dizer. É aquela coisa assim, mas hoje meu dia foi cansativo, eu mereço. Mas só não sei o quê. Só mais isso, né? Só um pouquinho, só não sei o quê. Eu entendi o que ela quis falar. Mas, gente, eu conseguia tomar 2 litros de Coca-Cola, viu? Então, assim, o nível do descontrole na compulsão alimentar é tão grande que cabem 2 litros de Coca-Cola no estômago. Cabem 2 litros de sorvete no estômago e cabem 6. Uma, uma pessoa normal, assim, mentalmente normal, equilibrada, Tá me acha um chamando de exagero. anormal? Não, não é Não, isso eu tô assim. brincando, tô brincando. Que não tem contato direto ou não teve contato direto, acha assim, não, é exagero, é impossível. Tá exagerando. Não, gente, cabe. Cabe porque o estômago é um músculo, ele vai dilatando. Ele vai Exatamente. dilatando, ele vai se adaptando, entendeu? Tem contração. Assim como a gente consegue contrair o nosso braço, nossa perna, o estômago também. Então cabe. Assim, a gente no estado equilibrado, você olha e fala assim, cara, eu tomo eu tomo uma latinha ou aquela do vidrinho, que eu esqueci o nome, já me 600 sinto ml. cheio. Como é que a pessoa consegue tomar 2 litros? Porque, gente, ela tá num estado que ela não está no seu eu, entendeu? Você sabe que teve um comentário muito, muito legal durante a semana, acho que eu não tô com ele aqui.
Ela falou, a seguidora falou o seguinte, que o quanto é importante realmente tratar a parte emocional, porque ela conhecia alguém, ou conhecia várias pessoas que tinham feito cirurgia bariátrica, ou seja, já não conseguiam ingerir grande quantidade de alimento, mas que acabavam desenvolvendo outras compulsões. Compulsão Sim, por compras, né? Por quê? Porque não com tratou. Com bariátrico, esses episódios de compulsão ou trocar a compulsão é muito mais comum do Muito que a gente comum. imagina, porque a bariátrica, ela costura o seu estômago, mexe ali no seu trato digestivo, estômago e intestino. Então, ela mexe na sua a sua capacidade de colocar alimento e na sua capacidade de absorver. Mas Mas ela não é não mexe aqui. aqui, ó, entendeu? E a alimentação, gente, é mais aqui do que aqui. Exatamente. Entendeu? O que você come hoje é só um reflexo dos seus pensamentos. Não é à toa que é muito fácil a gente encontrar uma pessoa que fala assim: ah, eu tava triste, fui, fiz um brigadeiro de panela e comi todinho. É porque tava com vontade? É porque tava com fome? Não, é porque tava triste. E assim, trazendo um pouco da neurociência, a gente tem vários estudos que mostram que a comida aciona áreas no cérebro referente ao prazer. Então, ela traz sim uma sensação de bem-estar. E quando esse alimento é doce, né? Tem açúcar, principalmente o açúcar refinado. E quando esse açúcar ainda é combinado com gordura, principalmente essas gorduras trans, aí que a gente tem Êxtase. esse acionamento no nosso cérebro muito mais intenso. Não é É. à toa que o compulsivo ou o episódio de exagero alimentar, a gente não busca comer maçã, alface, a gente busca comer alimento industrializado, porque ele tem essa combinação. E aí ele lá se junta com uma substância, né? O quinto sabor. Não sei quem que já ouviu falar aqui, que é o chamado umami, né? Ele é o quinto sabor. Na nossa língua, a gente tem várias papilas gustativas, que é como se fossem pequenas glândulazinhas, né? Que a gente sente o sabor, né? Em cada pedaço da nossa língua, cada parte da nossa língua, a gente sente com mais intensidade um determinado sabor. Por exemplo, o doce a gente sente mais na ponta, né? Só que com o umami, não. O umami a gente sente ele em praticamente toda a parte da língua. E aí, o que que a indústria fez? Para melhorar a aceitação, né? Isso eu não estou falando agora, não, gente. Estou falando lá na Revolução Industrial e tudo, entendeu? Para melhorar a aceitação das pessoas por alimentos industrializados, eles adicionaram o umami, que é o glutamato monossódico. E o que, que ele faz? Ele realça o sabor doce e azedo dos alimentos. Sabe aquela quando a gente come um hambúrguer do McDonald's? Todo mundo já comeu um hambúrguer do McDonald's. Todo mundo. A batata frita, alguma coisa você já comeu dessas grandes franquias. E você termina de comer e fica com aquela vontade, tava gosto. Às vezes não tava nem gostoso. Você só vai sentir o gosto depois que acaba, né? Aí você fica, tava gostoso, dá até vontade de pedir mais. É o umami. Porque você sente primeiro o sabor, né? O doce e o azedo, que é o normal. Aí com o umami ele vai realçar aquele sabor, então vai ficar mais tempo na sua língua. E aí é o que a gente cai no ciclo dos hábitos, né? Que como tem uma resposta positiva a nível cerebral, então o que o seu cérebro quer? Gente, nosso cérebro, ele foi feito para fugir e ter prazer, fugir e ter prazer. Por isso que nós, raça humana, estamos vivos até hoje. Que a gente é muito bom em se aglomerar, em fugir e ter prazer. Porque se a gente não tivesse prazer, a gente não ia aumentar nossa população. Já começa por aí. Então, isso é lá do tempo das cavernas, de quando era só homo sapiens mesmo, daquele jeito. Porque se for ver, nós somos animais muito fracos. Sempre fomos. Olha o tamanho do ser humano. Não tem muito pelo, não tem garra, não tem dente, não tem nada. Como é que ia se defender se não fosse, Chegou a ter se, aqui, né? se não fosse tendo inteligência, né? Para analisar os outros animais e aumentando sua população. A gente não ia estar aqui hoje. Então, isso faz com que a gente acabe buscando cada vez mais os alimentos que têm essas características, né? Doce e que tem o umami, que é o glutamato monossódico. Por isso que quebrar esse ciclo não é algo fácil. E para a gente quebrar esse ciclo, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa entender o que é que te leva a comer. Ah, são as tuas emoções, são os teus pensamentos, as justificativas que você dá, tipo, eu mereço, hoje pode, é só um.
Entender tudo isso para a gente começar a ressignificar. Porque e indo construindo, né, tudo isso paralelo, outras rotas de prazer. Ah, então o que que você pode, por exemplo, uma pergunta que eu sempre faço nos atendimentos. Ah, o que que você pode fazer além da comida que pode te deixar mais relaxada depois de um dia cansativo de trabalho? Ah, tomar um banho quente, escutar uma música, assistir um filme. Começa a trazer essas outras questões, né? Deixar a comida ocupar o lugarzinho dela, que é sim de afeto, mas aquele afeto é equilibrado e nutrir nosso corpo. Exatamente. É, isso que você falou, tem até um livro que não tem em português ainda, que é O Efeito Doritos. Ele fala exatamente sobre isso. Ele explica essa questão, por que que a comida industrializada foi feita para viciar a gente. Sim, E a única forma da gente se livrar disso é a gente comer comida de verdade. Porque aí o que acontece? Você sim, vai lá e você come, vamos lá, o Doritos, né? Tanto que é uma chips tem até o slogan, impossível comer um só. Exatamente, porque foi feito para isso. E aí quando você vai comer a comida de casa, né, ela não tem o mesmo sabor. Ela não te não tem satisfaz. graça. Exato. Então, o único jeito é limpar essas papilas gustativas, né? Dar um tempo com essa comida industrializada e voltar a sentir o sabor do alimento, o sabor da comida de verdade. Isso é sério, a indústria não é nossa amiga, gente. Então, desembalar mais, menos e descascar mais, Descascar mais. E aí né? a gente dá entra, se a gente fosse aprofundar nisso, ainda entra uma outra questão. Para quem não sabe, a gente tem uma rede, né, de neurônios na nossa barriguinha. Então, assim, além do cérebro, o único lugar do nosso corpo que a gente tem neurônios é na barriga, né? Então, a gente tem uma comunicação direta entre o intestino e o cérebro, que a E o gente cérebro. chama de eixo intestino-cérebro. E é uma via de mão dupla, ou seja, tanto envia informação quanto recebe. E a gente Exatamente. tem, eu esqueci o número, se eu não me engano, é 3 a 4 vezes mais bactérias no nosso corpo do que células no nosso corpo. Então, a gente hospeda um ecossistema de bactérias só na nossa barriga. É. Então, se você for parar para pensar, elas se alimentam exatamente do que você se alimenta. E como todo ecossistema, para se manter vivo, precisa de comida, o que que acontece? Essas bactérias, elas produzem substâncias, né, que vão no nosso cérebro e vão também estimular, né, receptores nervosos para que você busque ainda mais essa comida. Porque se você não come, elas não comem e elas morrem de fome. Por isso que em determinados momentos é importante a gente fazer, além dessa diminuir, até retirar mesmo, dependendo de cada paciente, esses alimentos mais industrializados, tanto para limpar as papilas gustativas, quanto para reequilibrar a população de bactérias que a gente tem ali. Que a gente tem boa e tem ruim. Isso. Inclusive, elas são a nossa principal, vamos dizer assim, fonte de defesa, elas que ajudam a construir o nosso sistema imunológico. É no intestino que a gente constrói o nosso sistema imunológico. Então, se você tá aí ficando gripado todo tempo, aquela sensação de cansado, aquela sonolência, aquela irritabilidade, aquela dor de cabeça, olha que a solução tá aí na sua barriguinha e você nem sabia. Exatamente. Tem que escolher melhor. Eu sempre falo para as meninas o seguinte: imagine o seu corpo de duas formas. Uma Ferrari, zerinho, novinha, ou um Fusca enferrujado. A Ferrari, você vai querer colocar o melhor combustível. Você vai colocar a gasolina power, aditivada, sei lá eu o quê. O Fusca enferrujado, até vai uma gasolina batizada, o carro já tá velho mesmo. Como é que você está tratando o seu corpo? Como uma Ferrari ou como um Fusca enferrujado? E a gente não pode Exatamente. esquecer que essa é a nossa ferramenta. E eu falo hoje mais ainda, eu vou além. Até por amor ao próximo. Eu vou fazer, ano que vem eu faço 50 anos. Eu estou muito nesse projeto de 70, 80. Como é que eu quero chegar lá? Então, assim, por amor ao próximo, eu não quero dar trabalho para minha filha. Eu quero ter autonomia de ir até o banheiro, de poder usar o vaso sanitário sozinha, tomar meu banho sozinha, deitar na minha cama sozinha. Esses dias eu fiz um post quando morreu a rainha da Inglaterra. Ela manteve a autonomia dela até o fim. E ela morreu com 96 anos. A minha bisavó morreu com 96 anos, mas em cima de uma cama 10 anos antes. Então, durante 10 anos ela precisava de gente para virar ela na cama, para dar comida, para levar no banheiro. Então, assim, a gente tem que pensar nisso realmente, né? Como que você, o cuidar de você, o comer bem,
o autocuidado, né? O comer bem, comer com qualidade, fazer uma atividade física, cuidar das suas emoções, não é por você. Se você acha que isso é egoísmo, não é. É pelo outro também. Porque a gente pode vir a dar trabalho para o outro, ou então a gente pode não estar plena para o outro. Então, quando as mães falam para mim assim, mas eu me sinto culpada por estar fazendo um exercício de 15 minutos, eu falo, gente, mas você vai estar muito mais feliz para brincar com seu filho, você vai estar muito mais disposta para receber seu marido quando ele chegar, você Vai vai ser estar em outra melhores. maternidade. Vai ser outra Exato! maternidade. Então, assim, não é, gente. A gente precisa cuidar dessa ferramenta que a gente recebeu. Isso é autocuidado, isso não é egoísmo. Isso é até amor ao próximo. E amor ao próximo de duas vias. Primeiro, porque a forma que você se alimenta hoje, e isso vale para quem ainda não é mãe ou para quem ainda pensa em ser mãe. A Isso. forma que você se alimenta hoje pode refletir até 3 gerações após você. Porque hoje a gente sabe, a gente não consegue modificar a nossa genética. Isso é impossível. Apesar de uma blogueira aí famosa dizer que mudou, enfim, polêmicas. Mas a gente consegue o quê? Através da alimentação, de um estilo de vida saudável, da prática de atividade física, a gente consegue silenciar. O gene ele vai continuar ali, ele só não vai estar expresso, né? Que Isso. é o que a gente chama de modulação epigenética. Então você consegue silenciar ou ativar esses genes a partir do seu estilo de vida. Não é à toa que quando se faz alguns estudos, né, estudando o gene humano, tem pessoas que têm o gene para desenvolver certas doenças, mas tiveram um padrão de vida ótimo, né, E não. legal, e não desenvolveram. Porque a genética ela é uma fração tão pequenininha que não é só porque você está carregando aquele gene que você vai desenvolver aquela doença. O meio que você vive, a forma que você vive, ela é responsável por uns 50% do desenvolvimento de uma doença ou não. Isso vale para quando você, em qualquer faixa etária e para o estilo de como você vai envelhecer, né? Então aí é esse cuidado com o próximo por dois sentidos. Que tipo de genética você quer passar para suas próximas gerações? Que tipo de vida no futuro você quer ter quando você estiver lá com seus 70, seus 80 anos? Falando em vó e bisavó, a minha avó faleceu com 94 anos e até os 92 anos dela ela fazia tudo. Ela andava, ela comia, ela fazia tudo. E ela, assim, foi inclusive uma das coisas que eu sempre fiquei pensando assim, cara, como é que minha avó, né, tinha esse pique todo, cuidou de filho, cuidou de neto, inclusive de mim, né? Porque minha mãe tinha que trabalhar, então eu ficava com a minha avó. E não tinha nada. Minha avó tomava um remédio, gente, sem mentira nenhuma. Dia sim, dia não, de pressão, porque devido a um problema familiar, ela começou a ter picos de pressão, e ela já tinha uma idade avançada, mais de 80 anos. E aí o cardiologista falou assim: não, vamos tomar o remédio. Se ela tomasse todo dia, era tão forte para ela que a pressão dela baixava demais. Aí o médico falou assim: não, vai ser dia sim, dia não, só para ela não ter esse pico, porque ela já tá uma senhora de idade. E minha mãe, muito mais jovem, já tinha colesterol alto, um monte de coisa, né? E aí eu falava assim: não, tem alguma coisa. E todas as histórias que a minha avó falava da infância dela, por mais difícil que fosse, né? Não nasceu em berço de ouro, era sempre falando assim: eu ajudava minha mãe a cuidar das galinhas no quintal, pegava fruta no pé, era tudo, tipo, muito natural. E eu, bem novinha, tipo, entendi que era bem ali que tava a grande diferença. É. Porque que ela, apesar da idade avançada, se mantinha super ativa e as filhas, os filhos tinham um monte de doença, porque já tiveram acesso a outro tipo de alimentação, a outro tipo de vida. Exatamente. Com E certeza. antes da gente finalizar, só falando sobre o jejum, né? E para não deixar isso em aberto. Muita gente me pergunta se eu indico, se eu não indico. Eu não sou muito a favor do jejum, não pela ferramenta do jejum. O jejum, quando ele é bem aplicado para o paciente certo, nas condições certas, ele tem excelentes benefícios. O principal benefício dele não é o emagrecimento, é justamente fazer o gerenciamento da fome, que é justamente o que você falou, eu me sinto no controle. Então a pessoa ela começa de fato a entender o que é fome quando ela está saciada, ela começa a se alimentar de uma forma mais intuitiva, né? Então respeitar a fome dela. Só que o que aconteceu é que nos últimos anos ele foi vendido
como uma estratégia de emagrecimento, que não é, né? Os artigos, né, não mostram relação tipo de melhora em relação a outras estratégias para emagrecimento. E quando ele é aplicado para um paciente que não é condizente com a prática do jejum, pode gerar o quadro de compulsão alimentar, que é o que geralmente acontece, a grande maioria das vezes acontece. Por quê? Jejum não é para todo mundo, é para uma parcela muito pequena da população. A gente pode falar sobre o jejum fisiológico, que é aquele jejum que a gente faz para exame, sabe? Que é o comer mais cedo, porque isso é fisiológico do nosso corpo, respeitando o nosso ciclo circadiano, que foi feito para a gente comer enquanto tem sol e fazer jejum enquanto é noite, que foi a nossa biologia, a nossa fisiologia, ela foi orquestrada dessa forma há milhares de anos. Então, quando a gente faz, tanto que o jejum ele é feito na parte noturna, né? E tem alguns pré-requisitos, como por exemplo, se a pessoa costuma sentir muita fome de manhã, ela já não é indicada fazer o jejum. Se a pessoa tem algum distúrbio de sono, por exemplo, não dorme bem ou dorme muito tarde, também já é contraindicado fazer o jejum. Se a pessoa tem um perfil muito beliscador, não é indicado fazer o jejum. Então, assim, tem muito mais contraindicação, né? Principalmente devido ao estilo de vida que a gente tem hoje, do que indicações. Mas quando bem aplicado, ele pode ser uma ferramenta muito boa. Porém, infelizmente, ela foi corrompida. Isso aí. Bom, Lucélia, quero te agradecer do fundo do coração. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários as dúvidas. Eu falo com ela, a gente responde, a gente tenta ajudar na medida do possível. Mas eu acho que é um assunto que realmente merece ser abordado de uma forma mais simples. A gente precisa falar. Graças a Deus, hoje se fala muito mais sobre isso, né? Mas é importante. É importante trazer esse assunto à baila, né? Eu recebi muitos comentários quando eu falei sobre isso a primeira vez, quando eu contei a minha história. E é importante diferenciar, né? O que é só uma gula de vez em quando, ou um comer na TPM, ou um comer porque tá triste, de realmente um transtorno alimentar. Oi, Sim. Josiane, que bom que você gostou. Gente, eu queria agradecer a todos vocês que ficaram aqui, né, ouvindo esse bate-papo. Eu falo muito, então, se não tiverem paciência para me ouvir, Eu também convidar falo. você. Eu sou muito comunicativa, eu já aceitei isso para a vida. E se tiver alguma dúvida, querer abordar algo que não entendeu direito na live, pode me chamar lá no direct. Sempre respondo, não deixo ninguém lá sem resposta. Você faz É, atendimento online? Faço atendimento online, presencial aqui na minha cidade, mas também faço online. E aí, online, a gente tem todo esse trabalho, né, de ressignificação com a comida, trabalha com metas, tentar tirar um pouco o foco do peso. E aí, eu sempre falo assim: não é que o peso não é importante, gente, mas é porque ficar só bitolada no peso, isso mais atrapalha do que ajuda. A gente tem que ter outras metas de mudança de hábito, de comportamento. Então, o foco do meu atendimento, ele gira justamente em torno disso, de construir hábitos mais saudáveis para ter um emagrecimento de fato definitivo. Não ser só mais uma dieta que você está falando. Exato. Inclusive, eu até tô nesse processo de tirar essa palavra dieta, porque dieta remete a coisa restritiva, punição, de controle, né? Porque o que eu faço mesmo é um planejamento. Então, eu e o paciente, que é o que eu chamo de cardápio a quatro mãos, a gente vai lá montando o planejamento dele, junto com as preferências dele, o que ele acredita que dá para ser feito. Afinal, quem vive a vida é ele, quem sabe que dá para fazer é ele, não sou eu. Eu entendo muito de nutrição, como eu sempre falo, eu explico o que eu quero, mas você vai me dizer o que é possível. E juntos a gente vai encontrar aí o nosso caminho de equilíbrio. Exatamente. Eu acho que é exatamente essa palavra. Eu acho que isso resume toda a live que a gente falou, que é o equilíbrio, gente. Hoje, por exemplo, o equilíbrio para mim é manter uma vida, a regra do 80-20 ou 90-10, né? Então, assim, 90% do tempo eu estou fazendo tudo correto para eu poder escorregar 10%. Né? A gente tem, não é que você nunca mais vai poder comer determinados alimentos, não. Mas você precisa ter, aquilo não pode ser rotina. Então, se você mantiver 80, 90% da sua rotina, do seu dia a dia, você fazendo tudo certinho, você pode dar as suas escorregadas de vez em quando, seja 80-20 ou 90-10, né?
Então, assim, o equilíbrio é que é importante. Voltando a falar sobre essa questão só para a gente finalizar, essa questão da saúde mental, né? Eu falo que, para mim, eu acredito em 4 pilares para uma saúde plena, né? Alimentação saudável, a prática de exercício físico, o gerenciamento do estresse, e aí entra toda a questão da saúde emocional e um sono de qualidade. Se você cuidar desses 4 pilares, você tem saúde, você tem qualidade de vida, e você vai também fazer isso tudo que você falou com relação à epigenética, silenciar determinados gatilhos que a gente pode ter aí. Eu falo que o revólver tá ali, né? Mas a gente não precisa apertar o gatilho, né? Então, O revólver está na nossa mão, a gente que decide quando vai atirar. exato. Esses são exatamente como eu apresento, que são os pilares do emagrecimento saudável, né? Que se você pecar em algum deles, vai ficar capenga. Você pode até ter ali um resultado, mas uma hora a construção vai desmoronar. Não se constrói uma casa sem um bom alicerce. E aí, entrando nessa questão dos 80-20, gente, esses 80% não é muita coisa. Eu brinco que dentro desses 80-20 a gente consegue descobrir os 20% de hábitos que você precisa desenvolver para ter os 80% de resultado. Que é o que eu digo que é o básico bem feito e eficiente. Isso. Porque o básico, quando ele é bem feito, né, de forma constante, de forma resiliente, ele é melhor do que qualquer estratégia avançada, super elaborada, com 20 suplementos, não sei quantas coisas mirabolantes que você vai até tentar seguir, talvez você siga uma semana, 2 no máximo, mas vai abandonar, porque não cabe na sua vida real. Exatamente. E hoje o que eu sinto como nutricionista, como uma pessoa que promove uma saúde de qualidade, trabalha com emagrecimento, é que as pessoas acabam comparando a sua vida real de mãe, de que trabalha, cuida de casa, não tem uma boa rede de apoio, com a vida da blogueira que recebe para ter aquele corpo. E aí vive de fazer divulgação de marca, ganha tudo de graça e aí acha que precisa ter tudo aquilo ali para ter um corpo, aquele corpo. E se comparar, né? Porque, gente, vamos ser realistas, a gente precisa também alinhar expectativas. Elas dependem do corpo estar daquele jeito para pagar os boletos dela. Você não vive do seu corpo, você paga seus boletos de outra forma. Então, a gente também precisa alinhar expectativas e ter expectativas mais realistas, porque senão a gente vai acabar se frustrando e acabando com toda a nossa saúde mental. Porque vai ficar nessa eterna comparação, uma comparação irreal que você nunca vai chegar naquele objetivo. Né? Porque é um objetivo. Vai sofrer, né? E é um objetivo que às vezes não é natural, vem através de artifícios ergogênicos, procedimentos estéticos, cirurgia plástica, que nem todas falam. Ninguém mostra, né? Como é que é? Só mostra as cachaças que bebe, mas não mostra as quedas que toma, né? Exatamente. Aí fala assim, emagreci. Quem segue blogueira vai entender. Emagreci comendo comidinha da terra e na hora foi lipoaspiração. Joguei, falei, tô leve. Exatamente. Mas é isso. Lucélia, quero te agradecer de coração. E antes de encerrar, de fechar sua janelinha, eu falei que hoje é dia do cliente, que eu ia dar um presente. Então, para quem está sempre pedindo e sempre fala da técnica do LPF, o LPF, gente, ele é bom não só porque vai reduzir a cinturinha, vai dar uma melhorada ali no aspecto da sua barriga, vai chapar a sua barriga, mas também trabalha a questão da ansiedade, porque a gente trabalha muito em cima da respiração. Então, como hoje é dia do cliente, eu vou liberar um cupom de 50% de desconto no Cintura Slim com LPF em casa. E o cupom, às 9 horas, vai estar liberado. Lá vocês vão poder comprar, vou colocar o link no story. Mas o cupom é cliente sem neura. Porque hoje a gente teve esse papo sem neura, que foi sensacional, né? Desmistificando isso tudo. Então, se você quiser fazer o programa até domingo, você pode comprar com 50% de desconto. E o cupom é cliente sem neura. Eu vou digitar aqui e vou deixar para vocês. Lucélia, querida, muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Minhas redes sociais estão abertas para vocês conhecerem. O saliapavão.nutri. Então vai ser um prazer também receber vocês lá e bater esse papo descontraído sobre alimentação. Muito legal, muito legal. Obrigada. Obrigada a todo mundo que ficou aqui até o final. Obrigada a quem vai assistir essa live gravada. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem aqui. Podem ir nas redes sociais da Lucélia também, nas minhas também. E se você conhece alguém que está passando por esse problema, que está sofrendo, você acha que pode ajudar, manda essa live.
marca a pessoa aqui, ou alguém que tem alguém na família, até para a pessoa saber como reagir com relação O a que isso. ela tá passando, né? O que ela tá passando, o que ela pode fazer para sair desse buraco. Exatamente. Então é isso, gente. Compartilhe. É um conteúdo feito com muito amor, com muito carinho para vocês. Tchau, obrigada. Tchau, 1h26 de live. Tchau.